Convido para apresentar a sua preleção o senhor Davi Agape, que também se faz presente por videoconferência. Com a palavra, o senhor Davi Agape. Muito obrigado pelo convite, deputado. Muito obrigado a todos pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre liberdade de expressão. Temos trabalhado há algum tempo nesse tema da liberdade de expressão no Brasil. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a denunciar o complexo industrial da censura no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é David Agape, sou jornalista investigativo e ao longo dos últimos anos trouxe à luz diversas reportagens, diversas investigações que revelaram que o nosso país está caminhando a passos largos em direção ao autoritarismo. A primeira reportagem foi o Twitter Files Brasil. Não foi a primeira, mas foi a primeira de grande expressão internacional, que revelou que o X, na época o Twitter, tinha recebido diversas demandas, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto de outras instâncias inferiores, para censura e perseguição nas redes sociais. A partir dessa reportagem, publicada em parceria com o jornalista Eli Vieira e o jornalista americano Michael Shellenberger, houve um grande movimento em prol da liberdade de expressão no Brasil e no mundo. Isso despertou o interesse do Elon Musk, o empresário Elon Musk, que adquiriu o Twitter e foi a pessoa que entregou para a gente esses arquivos internos da rede social que ele adquiriu. Recebemos muita perseguição a partir disso, o chamado complexo industrial da censura, que eles dizem que não existe, se movimentou em peso para nos perseguir. Agências de checagem de fatos fizeram dossiês sobre mim. Jornalistas ligados ao governo Lula divulgaram o endereço da minha família na internet. Perseguiram Eli Vieira, perseguiram Michael Shellenberger, o advogado-geral da União, senhor Messias, Jorge Messias, que hoje perdeu o visto. Não pode mais entrar no governo americano, no país americano, nos Estados Unidos. Perdeu o visto justamente porque ele tem perseguido pessoas. E algumas dessas pessoas fomos nós. O senhor Jorge Messias promoveu uma perseguição a jornalistas que divulgaram fatos. Na sequência, então, prossegui o trabalho investigativo e obtive os arquivos internos, conversas internas de funcionários do STF e TSE, servidores dessas duas instituições, e publicamos então a Vaza Toga 2, que revelou que houve uma utilização de um gabinete informal dentro do TSE por servidores do STF para fazer uma triagem dos presos do 8 de janeiro com base em postagens em redes sociais. Parte da motivação para criar uma CPI da Vaza Toga também vem dessa reportagem, que é uma continuação do trabalho corajoso do jornalista americano Glenn Greenwald, lá no ano passado, na Vaza Toga 1. Nossa, foi a Vaza Toga 2. Já tem outras Vaza Togas por aí, Vaza Toga 3, publicada pela revista Oeste também, que revelou uma criação de alguns gabinetes para a espionagem da população. E eu queria focar nas minhas últimas revelações aqui, porque não para, é muita coisa, é muita ilegalidade que foi cometida. Em 2022, houve uma operação da Polícia Federal contra os chamados empresários bolsonaristas. Eles são chamados bolsonaristas de uma forma pejorativa para desumanizá-los. Na verdade, eram empresários com diversas visões de mundo e diversas visões ideológicas. Por exemplo, dentro desse grupo de WhatsApp estava o senhor Marco Sintra, um economista que está muito longe de ser um bolsonarista. Na realidade, na ocasião, ele era adversário de Jair Bolsonaro nas eleições. Ele era candidato à vice-presidência junto de Soraya Tronic. Ou seja,
não era um bolsonarista. Mesmo assim, ele estava neste grupo com esses empresários que foram chamados de extremistas. No dia 17 de agosto de 2022, foi publicada uma reportagem no portal Metrópolis pelo jornalista Guilherme Amado, que trazia as mensagens internas desse grupo e que dizia que eles estavam pedindo golpe de Estado e caso Lula ganhasse as eleições. Na verdade, com muito respeito ao colega Guilherme Amado, nas próprias mensagens a gente vê que não tem nada disso. Eram desabafos. Um dos empresários, que é a mensagem mais polêmica, ele dizia: eu prefiro um golpe 1000 vezes do que a volta do Lula à presidência. Dizer que você prefere uma coisa à outra não quer dizer que você quer que essa coisa aconteça. Mesmo assim, no dia 19, 2 dias depois, o ministro Alexandre de Moraes ordenou uma operação da Polícia Federal contra esses empresários, com base apenas na reportagem do Metrópolis. Acontece que no dia 23, essa operação aconteceu. A Polícia Federal foi na casa desses grandes empresários do Brasil, como o senhor Luciano Hang, por exemplo. E fizeram uma busca e apreensão, coletaram aparelhos, computadores, e eles tiveram as contas bancárias bloqueadas. No dia 25, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem revelando que a base única para aquela operação foi a reportagem do portal Metrópolis. Ou seja, uma operação daquela envergadura contra cidadãos ilibados, sem qualquer crime que tenha sido cometido ali, com base em apenas mensagens de WhatsApp vazadas e não verificadas, foi feita uma operação da Polícia Federal. Curiosamente, quem publicou esse artigo foi Fábio Serapim, que posteriormente foi um dos que publicou junto com Glenn Greenwald a Vazatoga. Isso deixou o ministro Alexandre de Moraes muito irritado. E então ele resolveu abrir os arquivos, as informações que embasaram a operação no dia 29. Qual que é o problema? O próprio Eduardo Tagliaferro denunciou no Senado, no início do mês, que houve um pedido do juiz instrutor de Alexandre de Moraes para que fosse feita uma criação de um relatório retroativo que embasasse a operação. Eu fiz a minha investigação também e verifiquei que o documento assinado pelo delegado Fábio Schor para embasar essa operação estava retrodatado. Então a gente contratou uma perícia independente, a doutora Jaqueline Tirotti, que periciou o documento, que está no site do TSE, do STF. Eu não encontrei esse documento por aí. Ele está no site do STF. Ele está assinado com a data do dia 19 de agosto, mas nos metadados, nas informações internas do arquivo, está lá, dia 29. Está preto no branco, não tem como questionar. Tem uma data, mas foi colocada outra. Por quê? Porque isso precisava ser embasado, precisava ser antes da operação. Ou seja, houve uma retrodatação nesse relatório. Possivelmente, vamos colocar aqui possivelmente, uma fraude processual para embasar a operação. Agora, eu pergunto, por que isso foi feito? Porque esses empresários eram pessoas próximas do Bolsonaro. O Luciano Hang, por exemplo, tem milhões de seguidores nas redes sociais e ficou pelo menos 2 anos bloqueado, sem poder falar. A gente está falando de censura. Ele foi calado, sem ter cometido crime algum. Tanto é que o próprio Alexandre de Moraes, ele confessa, tempos depois, quando ele desbloqueia a conta dos empresários, que não havia realmente crime, que não havia indício de nada que tenha sido cometido ali. Agora, eu quero convidar você, que está ouvindo essa audiência, a refletir. Você que, por algum motivo, apoia as ações do ministro Moraes, você acha que isso é para defender a democracia. Você acha mesmo que ele está se importando com a democracia ao mesmo tempo em que ele destrói a democracia? Porque Luciano Hang era apoiador do Bolsonaro, ele participaria da campanha de Jair Bolsonaro. Você acha que vai ser uma campanha equilibrada? Quando
diversos apoiadores de um dos candidatos são censurados sumariamente em plena campanha eleitoral, dias antes do primeiro debate presidencial. Não é. Isso não é justo. Isso desbalanceia toda a corrida eleitoral. Democracia, ela quer dizer o quê? É um candidato que é eleito pelo povo, num sufrágio universal, quando o povo tem total acesso às informações desse candidato. Agora, quando esse candidato não pode falar, nem mesmo nas redes sociais, isso gera, obviamente, uma injustiça eleitoral. E um lado acaba fortalecido. E o próprio Eduardo Tagliaferro está aqui para provar que o que foi feito ali foi para eleger o Lula. Agora, o Brasil não está sozinho nessa. A gente vê uma trend, né, como dizem os jovens, a gente vê uma tendência de escalada autoritária no mundo, em especial nos países ocidentais, que tradicionalmente apoiavam a liberdade de expressão. Nós estamos vendo que o complexo industrial da censura, por mais que ele esteja enfraquecido, ele está estribuchando, porque nós já sacamos as estratégias deles. Nós já entendemos o modus operandi do complexo da censura. E eles estão esperneando, porque eles sabem que o que eles estão fazendo é errado. Ninguém, por exemplo, somos a favor da censura. Eles vão falar que é para regular as redes, que é para proteger as crianças. Eu vou publicar agora, nessa semana, uma reportagem no meu site, ainvestigação.com, sobre os ataques em escolas. No Brasil, o governo Lula criou uma estratégia para criminalizar a direita, colocando a culpa na direita desses ataques nas escolas, quando não é. E eles não estão fazendo ações para proteger as crianças nas escolas. E haverá mais ataques. Eu não quero. Oro para Deus para que não aconteçam. Mas se continuar desse jeito, vão acontecer mais ataques. Não é para gerar pânico, mas é para gerar uma conscientização de que o governo está apenas instrumentalizando os ataques em escolas para criminalizar a direita, para atacar os seus adversários políticos e permanecer no poder a qualquer custo. E eu não deixarei que isso aconteça. Estou comprometido em revelar todos os fatos que eles querem esconder. E eles vão vir à tona, porque a verdade é um bichinho muito chato. Ela demora, mas ela aparece. Agradeço a todos pela oportunidade e fico à disposição para o que for necessário, tanto dessa nobre comissão quanto pelos demais integrantes do parlamento. Deus abençoe a todos. Obrigado, David, pela sua fala. Eu tenho apenas duas perguntas e já vou abrir para os meus colegas poderem fazer as suas interpelações. São apenas duas perguntas. Primeira é, esse documento que já ficou provado que foi fraudado, né, já foi analisado por profissionais da área, está mais do que comprovado que foi fraudado, feito de forma retroativa. Ele foi retirado do próprio site do STF, David? Positivo. Está no site do STF até hoje. Essa é a minha pergunta. Neste momento, esse documento fraudado, essa prova do crime, ainda está no site do STF? Sim, até onde eu sei, sim. Certo. Posso checar mais uma vez. É um absurdo, né? E para terminar, por causa dos artigos da sua investigação, você está sofrendo alguma perseguição? Você foi colocado em algum inquérito? Alguma ameaça? Bom, as ameaças, geralmente, elas vêm pelas redes sociais, né? São perfis anônimos que fazem aquelas ameaças para deixar a gente com medo, né? Mas eu não fico intimidado por esse tipo de coisa. Houve uma operação contra a minha vida pessoal que em momento fortuito, eu vou falar sobre isso, tá? A pedido do meu advogado, não vamos abrir ainda, mas houve uma perseguição pessoal contra mim. E a gente foi citado, né, em duas ocasiões. Eu não estou como investigado em nenhum inquérito, até porque, até hoje,
Eu fiz muita coisa já, mas até hoje eles não tiveram a coragem de querer me colocar no inquérito, porque eu posso provar tudo que eu estou falando, e se eles me chamarem para algum inquérito, eu vou ter a chance de provar em juízo cada uma dessas questões. Então, ficaria ainda mais feio para eles. Houve uma perseguição por parte, né, do senhor Jorge Messias, como eu falei, e também houve uma inclusão, uma citação do nosso nome em inquéritos da Polícia Federal, mas indiretamente. Mas, indiretamente, a própria Polícia Federal nos chamou também uma organização criminosa internacional, né? Diz que o Twitter Files Brasil foi uma campanha de desinformação feita por uma organização criminosa internacional. Ou seja, eu sou um criminoso internacional, olha que maravilha. E nosso relatório, produzido para o Michael Schellenberger, para o Civilization Works, foi citado também numa operação da Polícia Federal, foi encontrado na mesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando foi feita uma operação em Brasília, no escritório do PL. Eles encontraram o relatório e fizeram questão de citar o meu nome lá nessa operação, mas novamente não estamos como investigados. Isso só prova que o Jair Bolsonaro andava, né, muito bem informado com as nossas investigações. David, muitíssimo obrigado pela sua fala. Obrigado também ao senhor Eduardo Tagliaferro pelas exposições. Obrigado, Eduardo. Passo a palavra para o senhor David Agape para suas considerações finais pelo prazo de 3 minutos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, deputado Gustavo. Quero parabenizar essa comissão por esse importante trabalho em prol da liberdade de expressão no Brasil. Também quero parabenizar o Eduardo Tagliaferro pela coragem em fazer essas denúncias. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para todos vocês que são servidores do judiciário e que hoje participam da máquina. Tagliaferro participou dessa máquina no passado e hoje está se redimindo. Você também pode se redimir. Venha denunciar, venha contar o que aconteceu nos bastidores. Eu entendo que vocês foram vítimas também. Vocês foram vítimas. Nós estamos sendo vítimas com o país, num todo. Mas vocês foram vítimas desse sistema que tem utilizado vocês, tem usado vocês. E como o Tagliaferro, ele foi descartado em determinado momento, quando ele perceberam que ele não era mais útil ou que ele se tornou um regime, você também pode ser descartado. Então, eu convido a todos que denunciem os atos ilegais que estão sendo cometidos. Recentemente eu publiquei um documentário no estúdio Quinto Elemento sobre a fraude no INSS. É um tema um pouco diferente desse que nós estamos tratando aqui, mas ele envolve também o judiciário, porque o STF, aparentemente, tem tentado travar as investigações da CPI. Então, pessoal, para muita gente que pensa hoje que é só, vamos deixar para o ano que vem, a gente vai, na eleição a gente resolve. Pessoal, vocês acham que vai ter uma eleição justa, tendo essa juristocracia em pleno funcionamento no Brasil? Não vai. Você tem ministros do STF legislando, interferindo nas ações do Congresso. Então, como um jornalista investigativo, eu tenho muito a agradecer a vocês, porque vocês me dão muito trabalho. E é muito trabalho mesmo. É muita ilegalidade, é muitos, podemos assim dizer, de certa forma, crimes que foram cometidos. E eu quero também dizer que nós estamos trabalhando na criação de um instituto em prol da liberdade de expressão no Brasil, eu e o Eli Vieira, e também o advogado Hugo Freitas, e todos os que estão interessados em trabalhar em prol da liberdade de expressão estão convidados a nos ajudar a construir essa instituição que já tem a bênção do Michael Schellenberger e de outras instituições internacionais em prol da liberdade de expressão. A luta não terminou, ela não acaba aqui. A luta em prol da liberdade de expressão é infinita. Nós
como já dizia aquela célebre frase, né, que não tem um autor identificado, mas que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso é um fato, porque a cada dia surgem novas iniciativas para frear, para bloquear o nosso acesso à livre fala, em especial nas redes sociais. Muita gente me acusou, inclusive, de ser militante bolsonarista, militante de extrema-direita. Eu rechaço esses rótulos, mas eu não ligo. Podem me chamar do que vocês quiserem. Isso diz mais sobre vocês do que sobre mim. A minha militância é em prol da liberdade de expressão e de todos. Porque vocês que são de esquerda devem ter observado nos últimos dias, após o assassinato brutal do Charlie Kirk, que vocês agora se tornaram alvo. Porque quando o chicote muda de lado, ele não vê ideologia. Então, a defesa da liberdade de expressão tem que ser feita por todos, ela não tem que ter partido político. E vocês têm que entender que hoje vocês são favorecidos pelo regime. Mas amanhã, quando o regime mudar de lado, e vai mudar, você pode ser alvo de perseguição. Então, para e reflita se vale a pena alimentar um monstro que eventualmente vai engolir você. E vai engolir. Eu convido todos que amam a liberdade de expressão, que participem de projetos, participem de iniciativas, para que nós possamos verdadeiramente defender a fala dos cidadãos brasileiros na internet. Agradeço a todos mais uma vez pela oportunidade. Contem comigo, porque a investigação continua.